Olá, amigos, amigas, amados e amadas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, especialmente aqueles que gostam de acompanhar as nossas atualizações em direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos sobre a aposentadoria para quem tem entre 40 e 50 anos de idade. Hoje, nós resolvemos falar um pouco e adiantar, que já falamos em outras oportunidades, sobre a aposentadoria especial. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem fazendo a sua inscrição para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal, tá? Então nos ajudem fazendo a inscrição, deixando like, fazendo comentários, etc. Ficaria muito grato. Bom, falando de aposentadoria especial, o que podemos iniciar é dizendo que a aposentadoria especial é o benefício devido aos segurados que trabalham sob exposições habituais e de permanência aos agentes nocivos de natureza biológica, química ou física que extrapolam os limites de tolerâncias definidos pela norma previdenciária e que são considerados como insalubridade. Bom, são considerados agentes insalubres as exposições habituais e permanentes que são consideradas prejudiciais à saúde, de caráter biológico, de quem trabalha com exposição de vírus, bactérias, fungos, todos esses presentes em hospitais, de caráter físico, de ruído, de calor, de frio e de ordem química, como o chumbo, o cloro, o carvão, etc. Também são considerados como atividade de risco insalubres a dos eletricistas e dos mineiros. Como esse tipo de benefício ele foi instituído com a intenção de proteger o trabalhador das prováveis doenças ocupacionais ou dos riscos à sua vida e à sua saúde, o segurado que se aposentar de forma especial não poderá continuar laborando na mesma atividade que ensejou o benefício, tá? Pelas regras para a aposentadoria especial, antes da reforma que foi publicada em 13 de novembro de 2019, teria o segurado, ou seja, deveria o segurado teria que trabalhar e comprovar que esteve exposto a agentes químicos e nocivos pelo período de 15 anos, de 20 anos ou 25 anos. A depender do tipo do agente e, nesse tipo de benefício, a idade não era considerada ainda antes. Ou seja, bastava ter apenas o tempo, completar o tempo necessário, como eu falei antes, de 15, 20, 25, na atividade laboral para validar o acesso à aposentadoria especial. Isto que eu estou falando é antes da reforma, né? Após a reforma da Previdência, que afetou de tal forma o acesso à aposentadoria especial, isto a partir de 13 de novembro de 2019, não basta apenas que o segurado ele labore sob as condições prejudiciais à saúde. A nova legislação, ela passou a exigir também a idade mínima de acordo com cada tipo de agente a que o trabalhador está exposto, ou foi exposto, né? Pela nova regra, o segurado tem que ter
55 anos para a aposentadoria em atividades que exijam 15 anos de exposição, como é o caso daquelas pessoas que trabalham em minas subterrâneas, né? 58 anos para aposentadoria em atividade especial, que exijam 20 anos de exposição, tal como os mineiros que trabalham na superfície. E de 60 anos para aposentadoria em atividade que exijam 25 anos de exposição, a que corresponde a maioria dos casos. Ou seja, na maioria dos casos, os dois casos que eu falei anteriormente são específicos, e na maioria do caso tem que haver 60 anos para aposentadoria em atividade que exige 25 anos de exposição aos agentes químicos. A regra de transição, de acordo com o que dispõe a nova legislação da Previdência, o segurado ou o servidor público federal que tenha se filiado ao regime geral da Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo em até 3/11/2020, cuja atividade tenham sido exercidas em efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou até a associação desses agentes, vedado, portanto, a caracterização por categoria profissional, desde que cumprido, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 anos do efetivo exercício público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedido a aposentadoria especial. Também poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo da efetiva exposição forem respectivos, né? Bom, 66 anos, 66 pontos a 15 anos, 66 anos e 15 anos de efetiva exposição para o caso do labor sujeito a agentes nocivos que dão ensejo à aposentadoria especial após 15 anos da exposição a agentes químicos. 76 pontos a 20 anos de efetiva exposição, isso no caso da transição. 76 pontos e 20 anos da efetiva exposição para o caso do labor sujeito a agentes nocivos e que dão ensejo à aposentadoria especial após 20 anos daquela exposição. 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição para o caso de labor sujeito a agentes nocivos que dão ensejo à aposentadoria especial após 25 anos de exposição. O que podemos observar aí é que houve alteração na forma de cálculo da aposentadoria especial, ou seja, o benefício de aposentadoria especial era considerado um dos melhores benefícios pagos pela Previdência Social. Isto porque a sua forma de cálculo era mais vantajosa para o segurado, sendo porque, pela antiga regra, havia o desgaste de 20% dos menores salários de contribuições. E após o cálculo da média aritmética dos 80% da maioria dos salários, o segurado recebia 100% do valor apurado. Com a reforma, isso mudou. Com esta reforma da Previdência, além de não haver o desgaste dos menores salários de contribuições, após a apuração da média aritmética, o segurado receberá apenas 60% da média de todos os salários, mais 2% a cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição para homens e 15 anos para as mulheres.
de tal forma que essa diferença ela é muito expressiva. Na medida em que um homem com 25 anos de tempo de contribuição se aposentadoria com 100% de sua média, antes da reforma, agora é com apenas 70%. Houve, no exemplo, uma perda financeira de 30% com a reforma. O termo, o que temos que fazer a partir da reforma para que comprove o trabalho em ambiente salubre também, ele mudou com a atividade de risco. É demonstrar que trabalha em ambientes insalubres ou em atividades que ofereçam riscos à vida, devendo apresentar ao INSS um documento denominado Perfil Profissional Previdenciário, o famoso PPP. Este documento contém a relação dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto durante toda a sua jornada de trabalho. Tal documento, chamado de PPP, ele deve ser emitido pela própria empresa em que se trabalha e deve ser entregue ao funcionário no ato da sua dispensa ou do pedido da sua aposentadoria, ou também a qualquer tempo quando for solicitado pelo empregado. A empresa é obrigado a fornecer ao empregado o PPP, caso ele solicite. Também podemos observar que após a reforma da Previdência, ainda é possível converter o tempo especial em tempo comum, quais sejam aqueles períodos especiais elaborados em até 13 de novembro de 2019. Os períodos especiais trabalhados a partir desta data não podem ser convertidos em tempo comum. No entanto, é importante se salientar e destacar que o pedido de conversão do tempo especial em comum, trabalhado até 13 de 11 de 2019, pode ser feito a qualquer momento, mesmo após a reforma da Previdência. De forma que, em casos de o segurado que tenha trabalhado em atividades nocivas que dão ensejo à aposentadoria especial, mediante a exposição por períodos diferentes, será possível a conversão do tempo especial em tempo especial, né? Portanto, o que é importante se saber como requisitos para a aposentadoria especial, primeiramente são os requisitos, aqueles que se enquadram na categoria profissional e os fatores de exposição de risco. Também o enquadramento por categoria profissional e a exposição a fatores de risco. E que estes agentes são chamados de fatores de risco ou agentes insalubres e periculosos. Isso quer dizer que quem trabalha colocando a vida ou saúde em risco pode se aposentar um pouco antes. Lembrando que, para garantir a aposentadoria especial, o filiado da Previdência deve preencher o tempo de contribuição mínimo e a atividade especial. Também reduzir o tempo necessário para que o filiado consiga a aposentadoria por tempo de contribuição. Se o filiado não preencher o tempo de contribuição mínimo em atividade especial, para ter o direito a uma aposentadoria especial. Aumentar também, ele reduz, né, o tempo necessário, como eu falei, aumenta também o fator previdenciário, mesmo que se o filiado já tiver o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição. Também nos inteiramos das novas regras previstas após a reforma, tendo em vista que a reforma de 2019 acrescentou um novo paradigma, incluindo novos requisitos e tornando mais árduo o trabalho do aposentado nesta regra.
Na regra de transição se exige a soma dos pontos, a idade mais o TC, tempo de contribuição. Na regra definitiva se exige uma idade mínima. E quanto ao valor desse tipo de aposentadoria especial com a nova Previdência, a nova regra, a chegada da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria segue em regra muito duvidoso, porque o cálculo é feito pelo INSS. Nesse novo cálculo será feita uma média de todos os salários. Também o valor que você receberá é de 60% deste valor, mais 2% a cada ano de tempo de contribuição que exceder a 20 anos de tempo de contribuição para homens, 15 anos de tempo de contribuição para mulheres. Importante se faz salientar que para homens que exercem a atividade em minas subterrâneas, em frente de produção, ela é de 2%, mais 2% por ano de tempo de contribuição, que exceda 15 anos de contribuição. O que mudou com a reforma nas atividades especiais, observamos é que os agentes insalubres são os mesmos. Assim, as fontes químicas, físicas, biológicas, desculpem, ou associações desses agentes permanecem como agentes insalubres. No entanto, quanto aos EPIs, cabe observar que a empresa comprovando que fornece tais equipamentos, o INSS não reconhece a atividade como insalubre. No entanto, a Justiça, através do Superior Tribunal Federal, já bem declarou e definiu seu entendimento de que a simples utilização de equipamento de proteção, EPIs, não é motivo que justifique a negação dessa categoria de aposentadoria. Isto acontece porque o INSS afirma que o uso do EPI não dá direito à concessão da aposentadoria especial, mas já existem decisões e o aposentado pode sim requerer, mesmo que seja qualificado nesses termos de que os EPIs não qualificam para aposentadoria especial, pois existem decisões do STF sobre esse assunto. O mesmo acontece às situações em que não é feita a higienização, fiscalização, registro ou distribuição adequada do EPI para os trabalhadores, porque estes trabalhadores estão expostos a fatores químicos e biológicos, então não fornecendo adequadamente a higienização e a fiscalização também não prevalece. Podemos também afirmar e deixar claro a todos que o novo texto da reforma, ela utiliza a expressão, abre aspas, efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, fecha as aspas. Na forma anterior, certo? Não era assim, era diferente, certo? Porque ela não continha a palavra efetiva, como eu citei anteriormente, efetiva exposição. Então, na forma anterior, só expunha a exposição e não a efetiva. Portanto, é claro a definição. Esta palavra efetiva, adicional ao texto, é que dá na reforma poder de gerar uma discussão daqui por diante. Portanto, então nós teremos que esperar para ver como o STF vai interpretar esse novo termo nos próximos anos, porque isso vai ser matéria de discussão por um longo tempo. Por fim, é interessante também de se explicar que continua sendo válida a lei que lista as profissões protegidas pela aposentadoria especial até 1995. E deste modo, não é necessário que o PPP, para que se comprove a atividade especial até 1995. O importante de tudo isso é sabermos que as regras de acesso à aposentadoria especial foram alteradas pela emenda constitucional número 113.
103, de 13/11/2019, chamada Reforma da Previdência Social. Mas, para quem já possui afiliação ao regime geral da Previdência Social, até a data de entrada em vigor da emenda constitucional, foram criadas regras de transição. Isso é importantíssimo. Além do mais, também é importante se saber que tem garantido o direito de a pessoa se aposentar com base nas regras anteriores à reforma da Previdência pela emenda constitucional, a qualquer tempo, desde que demonstre que cumpriu os requisitos necessários antes da instituição da nova regra, e que tem o direito adquirido a aposentadoria especial para quem implementou estas condições em até 13/11/2019. Continuamos dizendo e observando que é possível aposentar-se após cumprir 25, 20 ou 15 anos de contribuição, conforme o agente prejudicial à saúde, além do tempo de contribuição que é necessário para que o cidadão tenha cumprido a carência de 180 contribuições. Se, no caso do requerente, optar pela regra de transição, deve observar o artigo 21 da Emenda Constitucional 103, pois os segurados filiados ao regime geral da Previdência Social até 13/11/2019 e que não tenha implantado as condições necessárias para se aposentar até esta data, poderão pleitear a aplicação da regra de transição trazida pela Emenda Constitucional 113 de 2019. Também podemos deixar claro e não esquecer de lembrar a todos que a partir de 13/11/2019, para se requerer a aposentadoria especial, é fundamental que o trabalhador apresente os documentos que comprovem a exposição a agentes prejudiciais à saúde, como o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, fornecido pelo próprio empregador. Este PPP é o documento hábil para a comprovação à exposição de agentes químicos prejudiciais à saúde perante a Previdência Social, desde o dia 1º de janeiro de 2004, em substituição aos antigos formulários que havia, aqueles formulários especial, né? A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde, ele será feito por meio do documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto, com base num laudo técnico e de condições ambientais, daquelas condições ambientais do trabalho, expedidos por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Para vínculo empregatício ou prestação de serviço, com inícios a partir de 1/1/2023. A comprovação da expulsão de agentes prejudiciais à saúde se dará pelo PPP, em meios eletrônicos. Então, a partir de janeiro de 2003, este PPP pode ser apresentado por meio eletrônico. A conversão de atividade especial em comum, ela é permitida apenas para os períodos de trabalhos até 13/11/2019. A aposentadoria especial, requerida e concedida a partir de 29/4/95, ela será cancelada pelo INSS caso o benefício ele permaneça ou se o beneficiário não permanecer e retornar à atividade que ensejou a concessão do benefício. Isso é muito importante se mencionar. E para finalizarmos, informamos sobre como se deve solicitar o serviço de aposentadoria especial. Em primeiro lugar, informe os períodos que trabalhou exposto a agentes prejudiciais à saúde e inclua os documentos que comprovam o direito à aposentadoria especial. Este atendimento ele será realizado à distância e não se exige comparecimento presencial nas agências do INSS. Tá? Portanto,
já se demanda quase 25 minutos de conversa. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo e nos comprometemos em uma próxima atualização. Falarmos um pouco sobre o enunciado 14, que trata do enquadramento de atividades especiais sem PPP. Isso está no enunciado 14 do CRPS, sobre esse enquadramento de atividade especial para a categoria profissional até 28/4/95. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.